Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de novembro, terça-feira, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Clemente I. Peçamos que, a exemplo desse grande homem que deu a vida por amor a Cristo, possamos também doar a nossa vida por amor a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato de São Clemente. Clemente nasceu no final do século I, foi o quarto bispo de Roma, após Pedro, Lino, Cleto. Seu nome é mencionado na primeira oração eucarística, o cânon romano. Servia-se de cartas para transmitir suas mensagens à Igreja. Morreu martirizado em Roma. Rezemos pelo Papa e por suas intenções. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo está em diálogo com algumas pessoas que estão elogiando o templo de Jerusalém, dizendo que este templo é enfeitado de belas pedras e com ofertas votivas. Jesus questiona esta admiração e diz: Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então nós percebemos nesse evangelho, sobretudo no evangelho de São Lucas, um pouco ainda essa perspectiva de conclusão, de fim dos tempos, por conta de que estamos encerrando esse ano litúrgico, ano B. Então nós vamos ver sempre essas realidades de conclusão, de fim, de consumação. E algumas características são interessantes analisarmos. Jesus diz, perguntam a Jesus qual será o sinal para a destruição do templo, e Jesus diz: cuidado. Primeiro, então, o cuidado. Cuidado com o quê? O cuidado para não ser desenganados. Então, o cuidado para não ser enganado diante de algumas situações, de algumas realidades que viriam a acontecer. E Jesus pontua: porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Contudo, não siga esta gente. Então, Jesus alertando, sobretudo os discípulos, para esta realidade, que muitos virão, mas não é o Senhor.
não é Jesus Cristo. Depois, a palavra continua falando: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Então, perceba, nós já passamos por guerras, por revoluções, e Jesus diz: não se apavore. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim, né? Então, nós estamos aí, vivendo este caminho, né, para a consumação dos tempos. Não sabemos o dia nem a hora, contudo, o Senhor nos convida a estar atentos, a ser cuidadosos. Depois, ele, então, continua dizendo: um povo se levantará contra outro povo, um país contra o próprio país, outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Amados irmãos e irmãs, são sinais que, com toda certeza, possivelmente já se aparecia ou sinalizava na época de São Lucas, mas são sinais que poderíamos dizer que acompanha a história da humanidade uma vez ou outra, né? Nós já passamos por guerras, nós já passamos por revoluções, nós vivemos grandes situações de terremotos, muitas vezes, ultimamente na Itália, vários lugares tendo terremotos ao mesmo tempo, ou melhor, fenômenos da natureza. Lá na Itália, vários lugares, tornados aconteceram simultaneamente, entre outras realidades, terremotos, enfim, vulcões que entram em erupções. Então, são sinais que muitas vezes nos levam a refletir e às vezes pode atormentar até o coração, mas o Senhor diz que nós precisamos confiar. Diz também sobre a fome, a peste, o que nós vivenciamos durante o ano de 2019 e 2020, com esta pandemia da Covid-19, que ainda estamos lutando, que ainda estamos enfrentando, né? Grandes situações que deixam o coração completamente aflito, deixam o coração completamente pequeno diante de tanta dor, diante de tantas situações de dor. Portanto, amados irmãos e irmãs, da liturgia de hoje, primeiro, nós somos convidados a tomar como exemplo, como testemunho, a vida de São Clemente I, este que dá a vida por Cristo. Então, na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada, sempre somos convidados a dar testemunho de Cristo, em tudo o que realizarmos. Depois, a palavra que nos fala da conclusão, do fim dos tempos, e o Senhor que nos convida a ter cautela, cuidado, a não nos ficar apavorado e saber compreender os sinais do tempo, mas, sobretudo, o maior de todos os sinais, o sinal da palavra de Deus, o sinal da presença amorosa de Deus em nosso meio, o Deus da vida que nos visita constantemente e jamais nos abandona. Por isso, somos convidados: louvai e exultai pelos séculos sem fim. A quem nós exultamos e louvamos pelos séculos sem fim? A Deus que nos ama, a Deus que nos quer bem. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos, sobretudo no dia de hoje, a graça de acolher a palavra de Deus e de dar bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.